Muito boa tarde. Começo por agradecer esta assistência tão numerosa num dia de frio como o de hoje. Agradeço também à Fundação Rui Cunha, que, como de costume, se disponibiliza para estas iniciativas culturais sem impor nenhuma condição e dando todo o apoio, toda a promoção, toda a logística para que isto seja possível. Agradeço também à professora Vera Borges pela paciência que teve, pelo tempo que despendeu a estudar e a fazer o prefácio e pelo encorajamento que nos deu. Umas palavras muito rápidas, que eu gosto de ser sucinto e breve, justificar porque é que nós fazemos esta edição. Sobre o livro, a professora Vera irá falar, mas porque é que se faz a edição? E a edição surge com a chancela de Livros do Oriente, que é uma editora que vai com 31 anos, mas que neste momento está num coma induzido, porque não há a mínima condição para uma editora em português funcionar em Macau. Ao longo destes 31 anos, com especial incidência na década de 90, editámos cerca de 100 títulos e produzimos cerca de outros 100 para diversas instituições. Temos 13 autores diferentes de ficção. Temos 11 autores diferentes de poesia. Temos 3 prémios literários, 2 em poesia e 1 em ficção. Coisa que parece-me terem sido os únicos prémios que foram atribuídos a autores de Macau durante este período. Chegados a este ponto, em que não temos condições para fazer mais nada, impunha-se e fizemos questão em que, pelo menos, o livro que reunisse os poemas da Cecília, para quem quiser ler, obviamente, mas essencialmente para ela deixar aos filhos e aos netos, que estão aqui fortemente e, por enquanto, silenciosamente representados, e com essa intenção nós não deixámos de fazer o livro. Foi eventualmente, a última edição que iremos fazer, embora tenhamos em mente 2 grandes projetos em que trabalhamos há mais de 20 anos, uma biografia e outro uma história da fotografia em Macau, mas se isso não for possível, enfim, ficamos por aqui. Não sei se haverá oportunidade da Cecília explicar, mas já o fez nas entrevistas que concedeu. Este livro também teve parado muito tempo, porque inicialmente, antes de ter este grande incentivo da professora Vera, teve o outro grande incentivo de um amigo de muitos anos, quase irmão, que era o João Aguiar. O João Aguiar iria fazer o prefácio, mas entretanto deixou-nos em 2010 e tal não foi possível. Isso também demoveu-nos um pouco, ficámos tristes com o desaparecimento dele e com esta situação, e por isso o livro não surgiu. Surge agora, eu e os filhos, quer os filhos de sangue, quer os de afeto, participámos nesta edição, suportámos nós os próprios custos, e 2 dos filhos, o João e o Edu, ilustraram. O Eduardo com fotografia e o João com desenhos ilustraram esta edição. Espero que gostem. A professora Vera irá falar sobre o livro e é mais ou menos acertado entre nós que no final, independentemente de Cecília querer dizer alguma coisa, ela está à disposição para as perguntas que lhe queiram fazer. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer à Cecília e ao Rogério esta oportunidade que me deram de conhecer os poemas dela. Foi um prazer lê-los e é uma honra estar aqui a fazer a apresentação do livro. Este livro de poesia da Cecília Jorge é, como diz o título, uma oferta que ela faz a Macau. É o seu testemunho sobre esse objeto, que é a identidade macaense, e só se poderia materializar num pranto, num canto de amor e morte. Temos, portanto, aqui a inscrição de um percurso pessoal
num registro intimista, numa história que é da comunidade macaense, mas que é também o processo no sentido judicial, de 400 anos da presença portuguesa e, portanto, é também um juízo sobre o império colonial que agigantou a imagem que de nós formamos e que estará, porventura, no cerne, no núcleo de todas as interrogações que sobre o nosso destino coletivo possam impender. Podemos pensar que a formação de Cecília como jornalista treinou a sua mão, treinou o seu olhar e, em parte, explica o verso contido, o impacto emocional das imagens que nos colocam ante os olhos a realidade de Macau, a necessidade compulsiva de compreender as razões e os processos na raiz da existência da identidade macaense. Pode ser que a experiência como jornalista se manifeste também na necessidade de articular um relato como resultado de uma inquirição ou investigação sem espaço para negociações ou transigências com o que se descobriu como a verdade documentada dos factos. Mas não há treino, não há filtro jornalístico que expliquem o dom e a visão que tornaram possível este livro. Sobre a identidade macaense, na versão de Cecília Jorge, eu só conhecia o poema anteriormente publicado, Identidade, que também está aqui. Sou apenas, mas sou quanto baste. Não busco o pleno, não serei o quase. Admirei a sua intensidade e a contenção da dicção. A escassez do verbo que traduz a escassez ontológica e existencial que marca o espaço da identidade macaense. Porque, como se diz noutro poema, essa comunidade debate-se com o esforço inglório constante de agarrar um chão. O sopro é rarefeito, mas o dizer é abrupto, cerce, definitivo. Não se busca o pleno, é uma lição de pragmatismo, mas serei quanto basta, não serei o quase. Então, ser macaense é aceitar, mas é, sobretudo, resistir. Há em muitos destes poemas uma conformação estoica com o fado que os deuses destinaram, mas esta voz firma-se na teimosia do não querer ceder, de outro poema. A que é que se resiste? Ou porquê é que se resiste? O primeiro poema, intitulado Macaense, explicou uma geografia que está na raiz de uma condição cuja essência é a dificuldade ou impossibilidade de definição. Macaense que te indefines pelo não ser bem, que também não és bem, um mais ou menos entre dois polos que se atraem e repelem pela diferença no desconhecimento divergente. O macaense é então uma fronteira difusa, pura evanescência, sem contornos e sem densidade, porque se descobre no cruzamento de dois olhares, no cruzamento de duas comunidades que só podem ignorá-lo, desconhecê-lo e assim esvaziam-no da possibilidade de ser. Como sujeito, ele é reduzido a não existente. Ele é nulificado. E essa existência intermediária entre duas comunidades que desde sempre optaram por se ignorarem, desconhecendo-se, são palavras de Pina Cabral, nos Idos Longínquos de 2002. O que constitui diferença identitária entre uma e outra comunidade, que deve ser preservado estrategicamente como diferença irredutível para lhes garantir a sobrevivência ou afirmação sociocultural face à outra, na condição híbrida do macaense é a harmónica fusão. Por isso os macaenses são, cito, miragem, suspensos numa indefinição, um lodo movediço que marca a sua condição e o seu destino sempre precários e determina, paradoxalmente ou talvez não, o pathos, a intensidade, a dor muito, muito intensa que lhes é inerente e a teimosia do não querer ceder de que falávamos. Outro poema deste volume deu-me o contexto histórico deste drama. No poema Mestiçagem na origem da comunidade, o sujeito poético interpela o fantasma fundador, o, cito, espectro, que surge quando vagueio à sombra das banianas e olho o mar tão baço.
Os fantasmas aparecem na literatura normalmente para permitir uma revelação, o acesso a um conhecimento que não é traduzível pela linguagem racional e pela inteligência lógica. Aqui, o acesso a uma verdade suprimida e esquecida no contexto de um trauma cultural partilhado por uma comunidade que viu comprometida a sua identidade e o sentido das suas memórias. A acariação com o espectro do Reinhold Aventureiro, fundador da comunidade, revelará que os macaenses se encontravam sem poiso, órfãos, muito antes da restituição de Macau à China no século XX. O processo de perda começou no momento da fundação e foi depois reiterado e foi depois agravado pelo descaso real e simbólico de Portugal em relação a Macau. E esse processo de perda será depois prolongado agonicamente na depredação do património por um urbanismo monótono, lucrativo, que desnaturou o solo sagrado de Macau para Sicília. Há neste volume, e isto é um dos vetores mais ricos desta poesia, uma análise subtil e arguta das malhas que o Império teceu, neste caso particular de Macau. Isto resulta num processo severo da nossa história colonial e num juízo magoado com que nos confronta, desmistificando lendas, mitos que têm ressaibos de embuste. Eu poderia aqui colecionar versos sobre este tópico, mas cito só estes. Pés de barro da lusitaneidade, caravelas de vela solta, que se vão rasgando no retorno à pátria. Toda a vida assenta numa ferida, diz o poeta português João Miguel Fernandes Jorge. A poesia de Cecília Jorge, de celebração da condição macaense, permite um olhar privilegiado pela solidez, coerência e profundidade da análise sobre aquilo que Walter Mignolo designa como a ferida colonial. Essa ferida colonial que pesa lutuosamente sobre o nosso imaginário coletivo e que reclama uma abordagem desviada de conceitos e perspectivas ainda eurocêntricas. Mas há outro aspecto único neste processo de inquirição e denúncia das malhas que o Império teceu. Faz do sofrimento que resultou da situação de orfandade caminho de redenção. A dor da saudade a que a comunidade foi votada, resultante do abandono, incúria, negligência, é vivida como um percurso ascético, a sublimar o sofrimento. Isto para a comunidade macaense. Mas para mim o mais espantoso é que Cecília Jorge oferece ao dúbio Portugal, na figura do espectro interpelado, um prémio à maneira camuniana. Cito, deste, o Reinhold Aventureiro, deste por fim o coração compassivo e a loucura do teu sonho, a saudade, a quem te perdeu. E a ela te entregou a estranha eternidade numa semente que ficou. Talvez seja um prémio menos mirífico, menos exaltante ou excitante que a Ilha dos Amores, de Camões. Mas é mais subtil, talvez, e mais duradouro. Inventa-se um sentido para a aventura colonial que assim se justifica, paradoxalmente, pela existência dos filhos da terra. Eles são a eternidade possível, a única real, a perpetuar a gesta marítima. Em Toussaint, filho da terra, fala-se da terra umbigo, cicatriz eterna do coração perdido. A sua pertença à condição macaense legou a Cecília Jorge uma cicatriz eterna. O Império suspendeu os macaenses na agonia da orfandade e da fragilidade identitária, mas destas resultou a ligação eterna que os une a Portugal, o amor à ancestralidade portuguesa, que os condenou a uma pena também eterna. Cecília Jorge é lúcida, mas particularmente generosa no andamento final deste poema Mestiçagem. Na raiz destes poemas reconhecemos o pranto, um tipo de discurso, o género elegíaco, que encontramos em todas as tradições e todas as latitudes. Não há comunidade que possa passar sem ele. É preciso que a hora do passamento ou trânsito fique marcada para que se possa realizar o luto, a assinalar a perda e também a abrir o caminho de consolação para que possamos ultrapassar essa dor. Dizem-nos os estudos de antropologia
que o lamento fúnebre ou pranto estava quase universalmente entregue às mulheres. À mulher cabia entoar o pranto por ocasião da perda de alguém, conciliando a lamentação com o louvor do morto. Essa voz feminina era coada por um coro, originalmente também feminino, e esse contramento coral coletivo projetava a emoção da comunidade envolvida no processo de luto. Assim se executava um ritual de partilha com o objetivo de exacerbar a dor no momento da despedida, permitindo assim iniciar-se o processo de cura ou catarse dessa mesma dor. Desta forma, o canto tem o valor de uma ação mágica, libertando ritualmente o objeto da dor e aqueles que se associam ao luto. Em vários pontos do Império, sempre numa das suas horas póstumas, algumas mulheres deram voz a este pranto ritualístico que manifesta o seu extremo sofrimento, mas que simultaneamente é consolação e, mais importante ainda, este pranto liberta-lhes a voz para, porventura, iniciarem outros registros, outras vidas. Para além do inquérito sobre as razões do pathos, que é o quinhão da condição macaense, e que é uma forma de lidar com a perda, organizando uma história que tem um sentido, há outros aspectos deste pranto, todos eles salvíficos. Um deles é o canto que celebra os passos de um passado feliz. E temos então o regresso mítico à infância. Em poemas que, para mim, são de uma beleza com que é difícil lidar. Reconhecemos o tópico literário do Ubi sunt. Onde estão esses lugares que eram a materialização desses tempos felizes? Claro que esses tempos felizes associados à infância seriam sempre devorados pelo tempo, não poderiam durar. Mas aqui em Macau a situação foi agravada porque esses espaços foram imolados a um urbanismo voraz. Sublinho o poema Lilau e a interrogação reiterada. Para onde foram? O que é feito? O que é feito? O que é feito dos jasmins que, espalhados ao sabor do vento, nos perfumavam as madrugadas e os crepúsculos? E para mim há um poema dilacerante, Shivit, simile ou imagem do sujeito poético. Vou só citar um bocadinho. Foi-se a tua árvore, Shivit, mas não te vás. Não apagues o teu verde imenso do nosso cinzento. Tem pena de quem não pode voar. Numa coisa, Cecília Jorge erra. Onde estás, Shivit, que já não te ouço, diz ela. O Shivit não está extinto. Ele ainda se ouve e ouvirá na sua poesia. Os jasmins dos jardins da casa do Lilau, a curva do chunambeiro, que já nem curva é, continuarão presentes na sua voz. Todos conhecemos o mito de Perséfone, encerrada nos infernos por obra e graça do amor de Hades, deus do inframundo, que violentamente arranca a sua existência de origem. Imaginemos na poesia de Cecília Jorge um sujeito também cativo nos infernos, mas que descobre nesse inferno a sua pertença irremissível. Ele não é de outros lugares. Ela está cativa do sentimento que é a sua ligação à terra, âmago, chão de Macau. O inferno em que está encerrada é o labirinto ctónico, desorganizado, da evanescência da sua identidade e da depredação do solo sagrado de Macau. Por isso se imagina tantas vezes o sujeito num voo suspenso. Por isso ele suspira por asas emprestadas que lhe permitiriam a evasão para lá dos muros desse labirinto. Mas nenhum voo a poderá libertar desse amor agónico, a que avota a sua condição de Tosam. A solução é outra. A solução é-lhe oferecida de uma outra forma. Sabemos que os amores de salvação são raros na literatura. Eles são normalmente relegados para míticos reencontros além-vida. Mas a poesia de Cecília dá testemunho de um amor com rosto e com nome. Os caprichosos deuses de que ela fala permitiram-lhe encontrar a presença amena em que descansará
a sua pena. E aqui estou a fazer uma paráfrase de Camões. Os deuses permitiram-lhe encontrar aquele que se imporá ao cinzento e à solidão a martelhar-lhe a alma, a todas as tristezas e ausências. Esse amor humano possibilita a harmonização com o mundo, que não é mais o mesmo porque passa a ser parte e contexto desse amor. Ele permitirá a orientação no caos, instaurando um sentido a iluminar a estação no labirinto quetónico. Cito, só nascemos quando a vida faz sentido e resolve o passado. Busco em ti a lua. Olhamo-nos sem palavras, num diálogo sereno, sem pressas. Nada importa. Há outra forma de resgate ou sobrevivência que Cecília Jorge aponta ainda na sua voz. E desse ponto de vista, estes poemas chamam a rebate a comunidade macaense, para que saiba preservar o seu legado cultural e existencial único. Nos momentos que Fernandes Sales Lopes designou como eucarísticos. O fio de linho que conduzirá o sujeito e a comunidade a quem oferta o seu canto para fora do labirinto, do lodo movediço, do esquecimento e da invisibilidade, esse fio de linho é a Eucaristia das Memórias, a celebração ritualística que reunirá os macaenses, estejam onde estiverem, cito, ainda que em volta de uma só taça de chá, celebrando a sua cultura, celebrando as suas origens. Este será o caminho para nutrir as raízes bem fundas do coração, operação a que Cecília Jorge consagra este seu livro. Este canto de amor e morte, oferecido a Macau, lembra-nos o verso do poeta-profeta Hölderlin, muito citado por Heidegger. Lá onde há o perigo, cresce também o que salva. Este hino de tonalidades elegíacas à condição macaense lembra-nos a vários níveis o poder salvífico da poesia. Com este volume de Cecília Jorge, estamos aqui verdadeiramente a celebrar a poesia na sua dimensão mais autêntica e mais próxima das suas míticas origens. Pois é. Depois disto é um bocado difícil eu falar, porque emociona bastante. E o que mais me surpreende e foi o que me convenceu a pôr cá fora o fundo da alma em poesia. Eu já disse muitas vezes, que torno-me repetitiva, eu sou uma mulher da prosa. Eu não sou poetisa. A poesia surge de vez em quando, mas surge de repente, fruto de angústias, uma forma de catarse. Não sei como é que ela aparece, e aparece poucas vezes. Eu não, geralmente, quando me vem uma ideia, pego no lápis, no papel, escrevo, nem que seja à noite. E é muito raro. Geralmente as ideias vêm para prosa, não para poesia. A Vera conseguiu, depois de ver o conjunto de poemas, viu que valia a pena publicá-los. Eu, de certa maneira, acreditei que talvez desse à comunidade a que eu pertenço um bocadinho do meu reflexo, das minhas reflexões de mais de 30 anos. Bem para mais de 30 anos. Uma grande parte dos poemas perdi-os, outros perderam-se no computador, mas muitos dos poemas perdi-os porque eu escrevi-os para alguém e fui mandando para os amigos. Portanto, escrevi poemas para oferecer e não guardei cópias. A maior parte deles eram relacionados com a nossa condição de macaense. Eu andei muitos anos a tentar perceber o que é que eu sou. E foi ótimo ter regressado a Macau, porque se eu tivesse continuado em Portugal, provavelmente nunca teria resposta para isto. Posto isto,
Só se me quiserem fazer alguma pergunta que eu possa responder. Estou a ver. Está ali o Dr. Jorge Morbey, que pegou no poema da identidade. Eu julgo que foi a primeira pessoa que pegou no poema da identidade e pediu-me para o publicar num trabalho que fez sobre a identidade macaense. E também nessa altura me disse que era uma boa imagem do que era o macaense, apesar daquela indefinição toda. Pela palavra da professora Vera Borges, eu acredito que, de facto, haja aqui uma espécie de preciosidade literária. E, portanto, para além da nossa velha amizade, só tenho que a felicitar pela publicação deste livro. Não há mais perguntas? Mário, tu és um homem atento sempre. Muito obrigado. Tenho pouca coisa a dizer, mas essencialmente é uma expressão que me emociona. Não sou macaense, naturalmente, mas vivo aqui já há bons anos. Já assisti a muita coisa e participei de muita coisa, boas e más. E, portanto, julgo que entendo um pouco do que tu sentes, Cecília, e diria que tu tens um sofrimento muito forte que eu penso que ainda não ultrapassaste e que te vai manter, mas ao mesmo tempo é um sofrimento saudável, porque te obriga a refletir sobre as coisas, sobre as pessoas, a tentar exprimir-te, como exprimiste agora, nesta obra, e não só. E, portanto, eu quase consigo dizer que tenho algum sentimento de pertença com a tua dor, porque também sou um expatriado, naturalmente, mas noutras condições que não aquelas que tu estás aqui a refletir, porque esta é a tua terra e esta não é a minha terra, e, portanto, mas estou muito próximo de ti. E não digo que te entendo completamente, mas é um sentimento de afeto muito grande pelo teu sofrimento saudável, como eu digo. E, portanto, acho que estás-te a salvar com estas posições públicas. É verdade, Mário, que eu hoje estou em paz com a minha identidade. Isto dá muita serenidade. O que é importante quando se chega ao final da vida, vá lá, estar em paz com a sua identidade, ainda que isto sejam raízes. Eu acho que as raízes estão plantadas em mim. Cada macaense é um macaense. Cada um tem as suas raízes, temos muita coisa em comum, mas não existe um macaense igual ao outro. Talvez por causa da miscigenação. Nós somos todos feitos com ingredientes diferentes e temos características comuns. Portanto, a nossa salvação, digamos, a nossa sobrevivência enquanto comunidade, em termos culturais, talvez seja o conseguir encontrar essa identidade e estar em paz com ela. Porque nós vamos precisar dela para sobreviver, para passá-la aos nossos filhos, que é importante que passemos às gerações futuras tudo aquilo que nos define, que pode ser vago, mas há muita coisa que nos define e que nos diferencia dos dois polos. Talvez essa. É sofrimento, é sofrido, mas estamos em paz. Rui. O Rui quer falar. Quer. Onde é que está o Rui? O microfone. Quem quer falar?
como sabiamente disse o professor Luís Filipe Barreto, Macau é uma invenção portuguesa e chinesa, mas sobretudo uma invenção macaense. Tu escreveste isso há muito tempo na revista Macau e eu queria, fazendo a ligação àquilo que foi dito, é a tua relação com os intérpretes tradutores. A circunstância de ter sido também uma intérprete tradutora, certo? Portanto, isso talvez seja um dos aspectos mais interessantes, e até vai sair um livro agora de uma senhora macaense, de uma colega minha macaense, sobre o code switching, code mixing, que é uma coisa que não se falava sobre o assunto, que é precisamente esse segmento de identidade do macaense intérprete-tradutor. Ou seja, a pessoa que faz a ponte cultural entre duas comunidades que não se entendem e que muitas vezes nem sequer estão à frente um do outro, estão de costas voltadas, não é? E eu queria que falasse um pouco disso também, que é a tua condição de intérprete-tradutor enquanto macaense. Sim, também foi um dos temas sobre o qual me debrucei já como jornalista, fazer investigação. Eu acho que a melhor profissão, a melhor missão para um macaense é o de ser intérprete-tradutor, nesta terra, sobretudo, porque ele não só eventualmente saberá a falar, muitas vezes não sabe escrever, não teve condições para estudar a fundo, nunca foi incentivado para estudar a fundo as duas línguas. Ou sabia português melhor do que o chinês e tal, mas nunca desenvolveu estas potencialidades de ser um bom intérprete-tradutor. Ele vive imerso nos dois mundos. Portanto, à partida, teria todas as condições para ser um ótimo intérprete-tradutor. Porque, como tu sabes, sabemos todos, traduzir apenas, não se traduz apenas a língua. É preciso conhecer bem o que vem por trás dela, o que vem do fundo, para conseguir traduzir conceitos. Eu estive 1 ano e tal a trabalhar na direção dos assuntos chineses e vi o esforço que foi. Embora o trabalho fosse imperfeito, era um trabalho de heróis traduzir discursos de governantes que não só não conheciam o chinês, não eram obrigados a conhecer, mas não sabiam o que eram as suscetibilidades, o que era o sentir da população. E, portanto, tinha-se de pôr aquilo em língua chinesa e muitas vezes conceitos intraduzíveis. Mas a direção dos assuntos chineses era formada predominantemente por macaenses. E aquela gente conseguiu traduzir. Já o expediente sírico anterior, havia gente que conseguiu traduzir conceitos o mais aproximadamente possível, muitas vezes, a maior parte das vezes não literalmente, é natural. Eu tenho uma tese que não teria sido possível a Portugal administrar Macau não fosse a existência da comunidade macaense. Se os macaenses não existissem, não tinham conseguido administrar Macau. É só isso daí, talvez a razão do... Deixa-me só fazer um pequeno parênteses. Foi um trabalho que eu fiz, que não está publicado ainda, que é sobre, precisamente, a escola luso-chinesa é uma construção de macaenses do Leal Senado, que depois, em 46, o Estado Novo resolveu englobar, absorver precisamente as escolas luso-chinesas e praticamente eliminou o ensino do chinês, tanto que o Liceu de Macau nunca teve o chinês obrigatório, teve o chinês facultativo e só havia uma pessoa, que era a Dra. Edith Silva, que aprendeu chinês voluntariamente. E antes disso o Hércules António. Exatamente. Portanto, essa questão é muito pertinente e é importante, que é dizer que foi o Leal Senado e foram as pessoas macaenses do Leal Senado que criaram a escola luso-chinesa nos finais do século XIX. E, portanto, só depois de 46, o Estado Novo resolveu eliminar, digamos, não pertencer o primário e o pré-primário ao Estado Novo, ao Leal Senado, e pertencer tudo, digamos,
ao regime geral do ensino português, não é? O Miguel queria falar. Miguel. Olá, Peca, tudo bem? Viva. Viva. Antes de mais, parabéns pelo livro. Disseste-me uma coisa importante. Disseste que és uma pessoa de prosa. Também te conheço como prosa também. Foi surpresa, boa surpresa, naturalmente, um livro de poesia. Mas também não me espanta, porque em várias conversas que nós tivemos, muita coisa sobre o Macau, talvez muito que vem da alma, sair da tua boca, dos teus pensamentos. Claro que eu não vou agora fazer nenhuma pergunta, também não li o livro ainda. Eu apenas vou comentar, enfim, dos convívios, alguns convívios que eu tive contigo. E há uma coisa que sempre ressalta e vem sempre à minha memória. E já te disse há vários anos, que de facto, das pessoas, tu és a pessoa que sabe o que é o Mackenzie. Tu dizes não sabes, não sabes. Sabes, é daquelas pessoas, daquelas poucas pessoas que eu diria, se eu tenho alguma dúvida sobre essa coisa do maquista, eu vou falar com a Cecília. E se alguém quisesse perguntar com quem eu devo falar, falo com a Cecília Jorge. Portanto, a Cecília Jorge melhor responderá. É claro que já apanhei uma descompostura tua. Tu não me vens com essas coisas, por amor de Deus. Miguel, eu não falo, já não falo mais. Bom, mas seja como for, isto é um ponto, de facto, das poucas pessoas que efetivamente nos tocam sobre o que é essa coisa de Mackenzie, que não é uma questão, não é fácil. De facto, há que a viver. E tem que ser num contexto de Macau. E, portanto, aquilo que se fala sobre o Mackenzie, aquelas teorias todas que nós vemos muitas vezes, respeitáveis, é natural, respeitáveis, mas às vezes estão um bocado fora, porque estão fora do contexto de Macau. Para compreender o Mackenzie tem que se situar no contexto de Macau. Mesmo os macaenses que estão na diáspora refere-se sempre a Macau. Portanto, não há esta condição não é inegociável. E Cecília, a Peca, conhece bem isto e sabe muito bem. Eu recordo-me das primeiras vezes que eu falei contigo. Isto tocou-me profundamente. Foi assim. Não tem nada a ver com as tuas publicações, mas tem a ver com uma publicação, sim senhor, que era fora deste contexto do contexto literário, que era a vossa publicação sobre o álbum. Sobre o álbum. Que era fotografias de antigas, de Macau, das coisas mais belas que eu conheci em termos de Macau, em termos de fotografia, por exemplo. E tu disseste-me uma coisa importantíssima. Isto, de facto, tocou-me e ficou sempre na minha memória, nas coisas que eu faço também, e ao longo desses anos todos. E tu disseste uma coisa assim: estamos a guardar ou estamos a reconstituir a memória. A memória é fundamental para que nós saibamos onde nós estamos, como estamos e aonde queremos ir. Portanto, é um ponto referencial tão importante para a nossa comunidade. E nós não sabemos, nós assistimos à modificação de Macau. Os mais pessimistas diriam a dilapidação do Macau. Mas seja como for, aquilo tem que estar aí. Para nós sabermos o que nós somos, precisamos desta memória. Precisamos reconstituir a memória coletiva. Portanto, esta noção de memória coletiva soou sempre dentro de mim. Portanto, das coisas que eu faço, enfim, durante esses anos todos, tenho sempre essa ideia da memória coletiva na minha memória, porque é isso que eu tenho que falar com os meus. Porque é que nós estamos aqui? O que é que dita o que nós estamos aqui a fazer? Portanto, não tenho nenhuma pergunta para te dizer.
para te fazer. Apenas obrigado. Só quero te agradecer por isto. Beijinhos. Obrigada, Miguel. Elisabela, Esse ponto da memória é importante. Os álbuns, está aqui quem não me deixa mentir, os álbuns existem, começaram a aparecer, que foi a cenoura. Foi para nós conseguirmos convencer os macaenses a porem cá fora as fotografias que estavam em seu poder, numa altura em que, pelo menos quando nós começámos, estavam a ser destruídas imagens, porque os álbuns eram deitados fora, que a pessoa, quando morria, se queimava o que tinha, sabes que isso é verdade, naquele tempo, estava a desaparecer muita coisa. E nós começámos a publicar os álbuns. Felizmente, foi numa altura em que estava muita gente que já não está viva. Gente que conheceu, por exemplo, o meu pai, no tempo do meu pai, grandes amigos, o Josico, o Hugo, o pai do João, o Manuel Magalhães, que nos emprestaram fotos para publicarmos os álbuns. Isso foi um bocado de bola de neve. Depois disto fizeram-se exposições, começaram a aparecer publicações noutros lados, depois as fotos começaram a dispersar-se e a multiplicar-se. Houve blogs que usaram as fotos dos álbuns, houve restaurantes chineses que cortaram os álbuns para fazer quadros para pôr nas paredes. Foi ótimo. Isso foi ótimo. Mas não te esqueças que a memória não é só visual. Nós temos uma grande responsabilidade para passar aos nossos filhos a memória dos aromas, a memória dos sabores. Daí a importância da nossa gastronomia. Porque o minchi que eu comi quando era pequenina, para falar no minchi que toda a gente conhece, feito pela Anoi, no Beco do Lilau, eu nunca mais me esqueço o sabor do minchi. Eu posso tentar copiá-lo, eu não consigo reproduzi-lo como eu me lembro do sabor daquele minchi. O minchi que nós fizermos e dermos aos nossos filhos e aos nossos netos vai ficar na memória deles. E o minchi é macaense. Só para te dar um exemplo da importância que é nós não deixarmos morrer esta memória, estes laços que nos unem, porque a comunidade está muito dispersa. É lutar contra a maré, é remar contra a maré, mas não é desistir. É desses pequenos nadas que muitas vezes não têm a ver com dinheiro, não têm a ver com prosperidade, não têm a ver com... Qualidade de vida não é isto. Qualidade de vida são valores morais. A memória, a sobrevivência cultural. Isso é muito importante para nós. Desculpem se eu estou a ser velhota chata, mas são muitos anos a chegar à conclusão de que isto é que vale. Isto é que é importante. Posso acrescentar uma coisa? Miguel, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com a iconografia. Eu acho que a iconografia é uma disciplina da história fundamental, porque através de uma gravura, de um mapa, de uma fotografia, se descobrem histórias e se comprovam factos da história. Nós, quando começámos com os álbuns, tentámos reconstituir situações físicas, património, famílias. Houve gente que viu pela primeira vez uma fotografia do pai num grupo de macaenses, mas isso evoluiu. Nós publicámos 4 álbuns, essas fotografias foram reproduzidas, inclusive em estudos académicos na China, sem nenhuma referência, mas isso evoluiu. E quando eu falei há bocado que um dos nossos projetos era o estudo da fotografia em Macau, nós estudando, como temos estudado e que temos praticamente pronto para publicação toda a história da fotografia, vamos ao encontro dos fotógrafos que viveram em Macau, que trabalharam em Macau, que passaram por Macau, portugueses, chineses e estrangeiros, e todos têm uma história. Todos estão ligados. Uns foram juízes importantíssimos, como o Albano de Magalhães,
outros foram grandes aventureiros. Um deles foi um arqueólogo que dá origem ao Indiana Jones e que passou por Macau e que fotografou Macau. E que é essa figura de arqueólogo, de aventureiro, que dá origem ao Indiana Jones. E depois por aí adiante, portanto, e depois há histórias que se descobrem, histórias como, por exemplo, o Jornal Único, que traz fotografias do Carlos Cabral, filho do homem que presidiu as comemorações do 4º centenário de Vasta Gama, e que toda a gente diz, eu disse, e toda a gente diz que faz as fotografias do Jornal Único. Eu cheguei à conclusão que não terá feito, mas que poderá ter sido um laboratório, um estúdio de um chinês que na altura tinha grandes condições, que o fez. E isso traz histórias. Portanto, este Carlos Cabral teve nas alfândegas chinesas. Portanto, tudo isto tem histórias muito importantes, assim como a iconografia. Quer dizer, nós quando fizemos a viagem por Macau, publicámos, ou pela primeira vez, ou publicámos iconografia que tinha sido utilizada ao longo dos anos, sem saber a sua origem. Ainda há dias eu vi, por exemplo, na internet, julgo que foi que a Ana fez também um sharing, uma fotografia, um mapa do Capitão Cook, que dizia 1803. O Capitão Cook esteve cá no século XVIII. Aliás, não esteve cá. A viagem acabou, ele morreu em 1799, foi assassinado e quem acabou a viagem foi outro comandante. Portanto, há uma série de situações hoje que se fazem e com este acrescimento da internet a gente vê uma série de coisas completamente distorcidas, datas erradas e coisas que convém de facto esclarecer, e isso é mais uma forma de clarificar a história de Macau e muito da história também dos macaenses, porque no caso destes fotógrafos, há uma série deles que são macaenses, quer dizer, o mais recente e dos mais importantes, o Neves Catela, por exemplo. O Neves Catela, tudo o que é de família importante foi fotografado pelo Neves Catela. Tudo o que é postal e ilustrado é feito pelo Neves Catela. Portanto, tudo isso é uma das vertentes que nós, de facto, mas eu desviei-me e hoje é o dia da Cecília. Não, fizeste bem. Estava-se a falar em memória, a importância da sobrevivência e nessa memória está a nossa sobrevivência. É não deixar esquecer. Nós não nos podemos deixar esquecer. Olá, Cecília. Estou aqui. Está ali o Zé. Antes de mais, muitos parabéns pelo livro. Tenho a certeza que também não li, mas tenho a certeza que é de excepcional qualidade, como aliás têm sido todos os seus trabalhos. Eu estava aqui a pensar para os meus botões. A Cecília há bocado falou que se tivesse ficado em Portugal, não tivesse regressado a Macau, se calhar nunca tinha tido uma resposta sobre o que é isto de ser macaense, sobre a nossa identidade. E o Miguel a seguir complementou com outro conceito também que faz sentido, que é para compreender a nossa identidade tem que se viver dentro do contexto de Macau. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, na medida em que eu entrei no processo de catarse quando fui para Coimbra estudar na universidade e de certa forma fui... não consegui integrar-me bem e comecei a questionar afinal o que é que eu sou, de onde é que venho, sou daqui, não sou de Macau, mas vim parar a Macau a partir de Portugal, e se calhar o mesmo acontece. Uma teoria que eu tenho, português, para sentir de facto a alma de português tem que sair de Portugal. Quem nunca saiu de Portugal não compreende o que é, de facto, o que é ser português. Se calhar quem é macaense e nunca saiu de Macau também não compreenderá. Mas a questão que me agonia a mim, e ainda não estou verdadeiramente em paz, e a pergunta que lhe fazia é: que futuro, quando não tivermos contexto de Macau para viver? Qual é o nosso futuro? Eu julgo que talvez tenha respondido um bocado. Todos nós temos que fazer essa viagem.
é verdade, que pelo menos estou a falar na minha geração. É verdade que enquanto não saímos de Macau, nós estamos na nossa zona de conforto. É preciso sairmos de cá para começarmos a perceber que nós somos diferentes. E é essa dúvida que dá origem a que comecemos a repensar a identidade. Em Macau, eu lembro que éramos miúdos, ninguém pensava nisso que é ser macaense ou não ser macaense. Falava-se português, falava-se chinês, andava-se em todo o lado, enfiado nas duas comunidades. Não havia dúvidas. Mas é uma dúvida que já cheguei à conclusão que não é apenas na nossa comunidade. Qualquer produto de mestiçagem, quando chega aos 18, 19 anos, ou mesmo antes, começa a interrogar-se de quem é, de onde é que vem, quais são as raízes, quais são os meus antepassados. E essa pergunta, tanto fazem os macaenses que saem de Macau, como fazem os portugueses que saem de Portugal e que vão viver para qualquer lado, para a Austrália, sei lá, para onde. E eu julgo que, em termos de o que é que será de nós quando sairmos deste contexto, no futuro, depende de nós. Mas depende de cada um de nós. Já não me cabe a mim, cabe-me a mim dar as armas todas, por exemplo, possíveis aos meus filhos, tentar passar-lhes as tradições, as histórias, as memórias coletivas, imagens, mas já não me cabe a mim responder essa pergunta por ele. Ele vai ter que fazer a viagem sozinho. Um filho meu e um neto meu vai fazer a sua viagem. E uma coisa é certa, o mundo está muito mais global. Nós somos todos muito diferentes das gerações anteriores. Eu não sei como é que nós seremos daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Provavelmente de tal maneira globalizados que nós somos todos iguais. Todos híbridos. Será? Não sei se não houver mais perguntas. Eu sou péssima a dizer poemas. Eu fujo disso como diabo da cruz. Sim, faz aqui. Alguma preferência? Escolha. Vera, ajuda. Não, é que eu sou péssima mesmo. Eu sou péssima. Eu vou ler. Não é, não. Queres que eu leia? Eu vou ler um poema que foi metido um bocadinho fora daqui, fora do conjunto de poemas, do critério da escolha do Rogério e da Vera. Foi metido de agrupamento, porque era, digamos. em termos de agrupamento, que sai um bocado deste grupo onde está a casa dos meus avós, onde nasceu o meu pai e onde eu nasci. Nascemos em casa, mesmo, no tempo em que se nascia em casa. E este poema é um poema que não traz nome, mas é um poema dedicado ao meu filho João. Neste momento não está aqui, deve estar com a filha lá fora, porque ela fala bastante. Notou-se. Eu inspirei-me numa foto que me apareceu da infância dele. Eu trouxe os meus filhos para Macau, nasceram todos em Lisboa. Eu trouxe os meus filhos para Macau, um bocadinho em resposta à pergunta que tu há bocado fizeste, para que eles soubessem o que é ser macaense. Ficassem em Portugal com os traços que eles têm. Eu em Portugal era a chinesinha. Ninguém sabia o que era, que eu era macaense, ninguém sabia o que era ser macaense, mas como era diferente, era a chinesinha. Portanto, eu trouxe os meus filhos para Macau para que eles vissem, ainda existia a casa dos avós, para que eles vivessem na realidade, para que eles se sentissem bem na pele deles, na pele do hibridismo e da miscigenação.
porque eles têm mistura de sangue grande. Portanto, foi uma foto que eu apanhei do João Magalhães, ali o designer, à porta da casa dos meus avós, e a casa já estava em estado calamitoso. Mas mesmo assim eles brincaram nos jardins. 5 degraus me levam ao casarão, onde crescem raízes agarradas a velhas paredes que arrostaram tufões. E uma placa ostenta o nome do bisavô Jorge. Vencido pelo camartelo, ele aluiu. Calaram-se para sempre as vozes que deram vida aos salões. Coube-me a fortuna de ainda ter conhecido o espírito que pairava neste chão. Trago na memória, bem fundo, a umidade, o cheiro, os meandros da alma indómita que remonta ao passado. Apenas pressentida, nos embala rumo ao futuro. Este era o João em cima dos degraus. Agora, acho que quem quiser assinar, não é? Carlos. Carlos, eu estava à espera que falasses. Ele está muito ensinado. Ele teve um esforço enorme para não dormir. Pá. Não, está cansado. Está cansado.